Olá, boa noite. Estamos aqui retomando o nosso espiritualizando depois dessa pausa aí do fim de ano. E em 2021 eu quero retomar isso com alguns momentos onde eu trarei alguns textos, algumas reflexões, intercalados com entrevistas como eu fiz no ano passado. Lembrando que o objetivo desse nosso encontro é buscar a espiritualidade que está presente nas pessoas, nos fazeres, nas coisas, né? Sempre lembrando que esse espírito às vezes é uma coisa intangível, sutil, né? E que até difícil de apreender em alguns momentos, né? Hoje eu me propus a trazer para vocês um texto que eu escrevi sobre uma questão que apareceu inclusive em alguma live, onde eu disse que eu não acreditava em espiritualidade soft, né? E como é um tema delicado, eu tomei como opção ler o texto para que a gente possa refletir com mais detalhes, né? Em cima do que seria então essa ideia de espiritualidade soft, né? Quando falamos de espiritualidade, muitas coisas vêm à cabeça. Nos tempos modernos, muitas dessas percepções estão relacionadas a aspectos de bem-estar. Existe nos dias de hoje um enorme consumo ao redor desse tema de espiritualidade. Técnicas, práticas, autoajuda, tudo com o objetivo de se encontrar uma paz, uma felicidade, um bem-estar. Como se a tal da espiritualidade fosse o topo de um estado de tranquilidade a ser atingido. Muitos estudos científicos mostram, inclusive, benefícios de tais práticas, e eu não tenho dúvidas do poder das práticas. Estudos também demonstram que várias práticas, mesmo dissociadas de qualquer entendimento ou significado, têm efeitos cerebrais magníficos. E nós devemos estar atentos a tudo isso. Mas, o que é espiritualidade? Muitas são as definições para se definir uma coisa tão vasta como a espiritualidade, né? Todas reforçam ser uma dimensão pessoal. Muitas trazem de frente a questão da conexão com a vida, a conexão com o transcendente, assim como a busca pelo sentido e o significado da vida e daquilo que é transcendente. Eu, pessoalmente, uso um acrônimo que criei, o SOMOS, para expressar as diferentes formas da espiritualidade, né? A conexão com si mesmo, a conexão com o outro, com o momento, com o universo, com o sagrado. Gostaria, no entanto, nesse momento, de aprofundar um pouquinho a percepção, voltando no tempo e buscando raízes para a questão da espiritualidade. Vamos voltar lá nos primórdios da humanidade. E notaremos que o nascimento da espiritualidade aparece na relação com as forças naturais, em especial com a morte. Certo dia, talvez um ser humano percebeu um outro ser humano morrendo. Ele podia ver aquele corpo do outro e perceber que era diferente do seu. Aquele corpo inerte e frio deve ter impactado profundamente aquela pessoa. Antes respirava, agora não respira. O ar foi embora, o sopro, o espírito foi embora. O grande sofrimento da morte abriga agora um mistério e a possibilidade da existência do imaterial. O espírito não está mais lá. Onde estaria? Estaria em outro lugar? Uma crise existencial então culmina na busca por uma conexão e um sentido que transcende a materialidade. Uma das definições da espiritualidade diz que ela é uma qualidade do indivíduo
cuja vida interior é orientada para Deus, o sobrenatural ou o sagrado? É encantador perceber que as pessoas com maior senso de sentido e conexão, na realidade, viveram em seu íntimo grandes sofrimentos, grandes doenças, mortes, perdas, ruínas às vezes, culpas, acidentes, pobreza, vícios, e sobreviveram a tudo isso. O sofrimento parece ser um dinamizador da possibilidade de conexão e sentido com o imaterial. E aqui eu paro para citar Rubem Alves. Todos rezamos quando o amor se descobre impotente. Oração é isso, essa comunhão com o amor sobre o vazio. Eu considero essa definição bem interessante para o nosso homem pré-histórico e para o nosso homem atual. Na dimensão espiritual do ser humano, essa capacidade de encontrar sentido e conexão, mesmo diante do absurdo, traz uma possibilidade de enfrentamento da realidade que não tem precedentes. Como nosso irmão pré-histórico que enfrentou a doença e a morte, identificando talvez um universo invisível que vai para além da materialidade, seguimos hoje nessa constante tentativa de dar sentido à nossa existência terrena. E é por isso que eu não acredito em espiritualidade soft. Aquela que olha apenas para o lado luminoso da vida e não reconhece suas dores e suas mazelas. Aquela que usa de práticas destituídas de sentido para amortecer a dor ou até mesmo evitá-la. Nesse ponto eu posso ser muito mal compreendido e vou tentar ser mais claro. Todas essas práticas têm um papel importante em tornar suportável a dor, para que então possa ser trabalhada. Mas não podem as práticas ser o objetivo em si mesmo. A busca de conexão e por sentido é o objetivo da espiritualidade. E isso se faz num território onde a desconexão e o absurdo estão presentes. Não há como encontrar sentido sem reconhecer o absurdo, nem se conectar sem se reconhecer a desconexão. Os pares de opostos caminham, então, sempre juntos. E aí eu gosto de remeter a alguns provérbios taoístas. Se todos na Terra reconhecerem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como bem, desse modo já se pressupõe o mal. Porque o ser e o não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O longo e o curto se definem um ao outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. Era um pouco sobre isso que eu queria conversar com vocês, e aí eu acho que é interessante a gente talvez interagir aqui através do chat, conversar um pouquinho, né, dessas percepções com relação a essa questão da espiritualidade soft. Queria ter a impressão de vocês sobre essa questão da espiritualidade soft.
trouxeram já uma reflexão importante. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Acho que depende um pouco da nossa definição de cada coisa, né? O que é dor e o que é sofrimento. As palavras às vezes enganam, né? Mas o sofrimento é sempre uma dimensão pessoal, né? Relativa a uma percepção que pode estar ameaçando, que pode estar causando mal e tal. Eu compartilho aí um pouco com a doutrina budista quando o Buda diz que o sofrimento existe, né? A primeira verdade revelada. O que a gente vai fazer com o sofrimento, que eu acho que é a questão, né? Talvez a forma mais difícil de sofrimento é quando a gente se apega ao sofrimento e não deixa ele passar. Eu me lembro muito de uma declaração do Dalai Lama, quando perguntaram para ele a respeito da morte do irmão dele, que era uma pessoa muito querida para ele. E diante, né, da tradição budista, como que ele via isso, né? Como ele sentiu isso. E ele pensou um pouco e respondeu: quando meu irmão morreu, eu sofri muito. Mas depois eu deixei o sofrimento passar. E eu acho que esse é o ponto, né? E cada um tem o seu ponto de deixar passar. E qualquer julgamento que a gente possa fazer sobre a dor do outro é desumano, né? Então, cada um vai ter um momento para deixar a dor passar, né? E muitas vezes o nosso trabalho é tentar ajudar com que o outro, né, permita a dor passar. Às vezes o olhar muito para dentro pode ser um pouquinho assustador também, né? Por isso ficamos no soft às vezes. Boa colocação. Aqui está escrito relatos paliativos. Queria saber quem que é relatos paliativos. Eu acho essa importante. A gente vive hoje um momento onde a gente olha um pouco superficial, talvez até para não aprofundar. E para aprofundar, tem momento para aprofundar, mas também não é legal ficar profundo o tempo inteiro, né? E embora eu fale assim, olha, cuidado com o soft, mas também cuidado com a profundeza demais, né? Como Nietzsche falou, né? Quando você olha muito para o abismo olha para você, né? Então, um pouco dessa dança entre o que é superficial e o que é profundo, o que é soft e o que é mais hard, eu acho que a gente tem que tentar ir incluindo na nossa vida, né? Mas evitar essa coisa que fica só na coisa, o bem-estar, a qualidade de vida, o bem-estar, a qualidade de vida, porque não é bem isso que eu sinto, pelo menos eu não sinto que é isso que dá sentido à vida. As coisas que dão sentido à vida, elas são difíceis e a gente tem que enfrentá-las, né? Tem que fazer acontecer, tem que pegar para fazer. Ana colocou aqui: após passar por um período de dor muito grande, mudei a minha perspectiva de espiritualidade e fé. Sim, né? A dor, né? A dor, o sofrimento, eles são o território ideal para o crescimento da espiritualidade. Quando a gente fala de uma espiritualidade mais bem assentada dentro da pessoa, né? Porque senão a espiritualidade às vezes fica uma coisa muito no ar, muito longe do que se é capaz de entender, de perceber. Eu sempre gosto de pensar a espiritualidade como algo que precisa de um alicerce na terra. E muitas vezes o alicerce é a relação com o sofrimento, com a dúvida, a relação com as incertezas, com a insegurança, com a impermanência, com a finitude. Daí a gente consegue, né, entrar em relação com tudo. Sou eu, chefe, então é o Luiz. Ah, tá, é ele mesmo. Fala, Carioca, tudo bom? Houve um salto aqui na internet. Sim, né, a dança
né? Hoje eu tô com Nietzsche na cabeça, né? Não acredite num Deus que não dança, né? Então, o universo é movimento o tempo inteiro, é transformação o tempo inteiro, né? Qualquer fixação de um lado ou do outro me dá uma sensação que algo está errado, né? Tipo assim, porque o universo é o tempo inteiro fluxo, né? É mudança, né? Ive, oi Ive. Espiritualidade soft pode se assemelhar a quem vive uma vida à margem, sem realmente se deixar aprofundar e permitir-se elaborar também as situações e vivência, buscando bem-estar permanente. Gostei muito da tua visão, Ivi. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Talvez até uma evitação, né? E, e às vezes a gente tem que entender também que a evitação às vezes está protegendo alguma coisa que está muito doída, né? Não dá para olhar e julgar isso como alguma coisa. Mas se a gente ficar só à margem, como você falou, a gente perde a oportunidade de encontrar essa preciosidade do sentido, a preciosidade da conexão. E nesse uso abusivo de práticas que levam a bem-estar, 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 né? E a ciência está buscando isso, né? Assim, bem-estar, bem-estar, mas para quê, né? Porque eu posso ter bem-estar fazendo outras coisas e não praticando técnicas espirituais ou qualquer outra coisa, né? Não que elas não funcionem, mas se a gente for pensar, você fazer uma prática isenta de significado, né? Quando todas essas práticas foram criadas dentro de um significado, e eu tenho a impressão que todas essas práticas, quando estão dentro de um significado, de um sentido, elas têm uma potência completamente diferente, né? Se você fazer uma meditação, né, com um mantra, e você não saber o que aquele mantra diz, os estudos mostram que funciona. Mas como é meditar sabendo o que aquele mantra diz? E o que ele invoca? E o que você está pedindo, transformando, né? Isso cria uma potência diferente no que você está fazendo, né? E eu acho que isso ainda é uma coisa que vai acontecer nos estudos, né? Zília, boa noite. Acho que quando a gente aprofunda o nosso olhar para a nossa espiritualidade, temos mais consciência do que nos move e não ficamos apenas no encantamento dessa questão. Muito bom comentário, porque essa questão tem um encantamento natural, né? Falar dos mistérios, falar das coisas, né, do invisível, da consciência, isso traz muito mistério, né? A gente lê certos textos, né, budistas, sufis e nossa, quanta coisa maravilhosa. Mas pera lá, como a gente aprofunda o olhar, em especial esse olhar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque se a espiritualidade não for capaz de transformar o nosso dia a dia, fica muito difícil. Eu não acredito nessa espiritualidade também. Ela tem que ser um norte, ela tem que ser uma bússola, né? E uma bússola criada aqui dentro, não a bússola que você ouviu alguém dizer que deveria fazer X, Y, Z. Tudo bem ouvir. Às vezes a gente encontra um caminho em função de que é algo que alguém apontou, mas é necessário que você vivencie, né? E é por isso que eu digo às vezes para as pessoas, eu sou um cara cético, né? Cético é aquele que não acredita a priori, né? Então, que precisa vivenciar. Então, em todas as experiências espirituais que eu tive na minha vida, seja na Ordem Rosa Cruz, seja na Umbanda Guaraciana, seja no budismo tibetano, seja em qualquer... Eu me propus a experimentar, a vivenciar e ver o que aquilo me traz de volta,
né? Eu acho que essa é a espiritualidade que a gente tem que buscar. A nossa vivência em profundidade. Rosana, só a espiritualidade que eu desenvolvi nos últimos 25 anos é que tem me dado a força para tocar em frente e auxiliar outras pessoas ao meu redor. Ótimo e importantíssimo, né? Essa espiritualidade tem que vir primeiro para a gente, para que a gente possa auxiliar o outro, né? Você é uma profissional de saúde, e eu também. Eu preciso buscar em mim, em primeiro lugar, para que eu possa então passar isso à frente. Que não precisa ser na forma de espiritualidade diretamente, pode ser no meu trabalho, seja qual for o trabalho. Mas se a gente for pensar que espiritualidade é sentido e conexão, absolutamente tudo que eu faço pode ter sentido e conexão para mim, né? Atos simples do dia a dia podem ter essa característica, né? Inclusive lavar a louça, arrumar o jardim, cuidar das crianças, tudo isso permite conexão. Então a espiritualidade não é uma coisa que está também, é só quando eu faço a meditação XPTO ou quando eu incorporo não sei o quê, né? Não, a espiritualidade tem que estar aqui agora. O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu, com certeza, estou exercendo um pouquinho da minha espiritualidade. A espiritualidade precisa A espiritualidade precisa sempre. Eu tenho um problema com a questão da visão aqui, gente, não se estranhe. A espiritualidade precisa sempre sofrida ou não poderia ter um treino soft para o pior? Não teria o objetivo de preparar para um sofrimento maior? Olha, eu não estou dizendo que o soft é você começar por alguma coisa mais simples, né? É como treinamento físico, você vai treinar primeiro com coisas mais leves para chegar em coisas mais pesadas. O que eu estou querendo dizer do soft é ficar só nessa questão de relação com o bem-estar, né? Se a espiritualidade busca sentido e conexão, né? Voltando ao nosso amigo pré-histórico que viu lá a morte pela primeira vez, ele teve que identificar alguma coisa que fizesse sentido, aquele universo e tal. Ele criou essa percepção, ele percebeu isso. Para quê? Para lidar com o sofrimento, né? Então, isso é uma dimensão da espiritualidade. Praticar certas práticas, eu acredito que podem potencializar muito a nossa capacidade. Por exemplo, a meditação pode melhorar muito a nossa capacidade de entrar em contato com a dor, com o sofrimento, até com a dor física mesmo. Mas a minha questão é que hoje se pratica apenas com o objetivo de se ter bem-estar, né? E eu tenho dúvidas se isso é uma questão, né? Ana está falando, conexão é oração. A oração é uma forma de conexão, sem dúvida, mas existem muitas outras formas de conexão, né? Além da oração, né? Ou a gente pode dizer que cada coisa que nós estamos fazendo é uma oração, né? Então, aí vai uma questão de intencionamento da realidade, né? A relação com o que eu estou fazendo aqui agora pode ser uma oração, né? André, tudo bom? Tem uma frase que eu gosto muito. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Isso mesmo. Então, falar da questão da espiritualidade soft não fiquemos à margem, pegando a imagem que a Ivy colocou, né? Ficar só nesse soft e tal, pode até ser um distanciamento, né? Do que a gente precisa entrar em relação, né? A Ana está falando aqui isso, a minha caminhada no parque passou a ser uma oração. Veja que interessante, né? Como que a gente consegue criar uma conexão transcendente num ato
que é um ato profano, né? Ou seja, estou caminhando. Estou só caminhando? Quem vê, eu estou só caminhando, mas eu estou orando, eu estou meditando, eu estou me conectando com o sagrado, com Deus, com a natureza. Essa é uma profundidade da espiritualidade que pode estar presente absolutamente o tempo inteiro na nossa vida, né? E eu tenho a impressão que os grandes mestres chegam exatamente nesse lugar, né? De estarem conectados a maior parte do tempo. Cada ação, creio, né? Desde que conectado com o que é sagrado para nós, né? Vai ser uma oração. Muito bom. Espiritualidade sofre ainda é realmente espiritualidade? Boa pergunta, né? Quando a gente fala de espiritualidade, se você for pegar o universo da espiritualidade, assim, você tem um monte de jeitos de olhar para a espiritualidade, né? E é claro que para algumas pessoas, né, essa prática que foca só no bem-estar, só, né, é espiritualidade, ok? São modos de ver, né? Eu tenho um certo pezinho atrás com o excesso de práticas para causar bem-estar. Ive, esse momento em que estamos aqui refletindo e conversando, para mim, é uma forma de conexão. Opa, para mim também. Opa, peraí. Pamela. Opa. Ei, porque a espiritualidade para mim é uma conexão que vai além de bem-estar e por isso a pergunta. Perfeito. É isso mesmo. A espiritualidade é uma conexão que vai para além de bem-estar. Sim. Eu acho que é bem mais profundo do que só desenvolver um estado de bem-estar, né? Existem percepções espirituais que vêm, na realidade, desse lugar do mal-estar, né? Essa dança entre os opostos é importante, né? Nas minhas oficinas eu vejo com muita frequência isso, né? Como que o sagrado, né, na sua manifestação mais plena, quando as pessoas vão colocando ele ali, o sagrado ele se lança a partir da dor, né? Essa é uma capacidade esplêndida nossa, né? De encontrar sentido, às vezes no absurdo, às vezes naquilo que carece de sentido, né? Mas também a perspectiva espiritual de que tudo tem que fazer um sentido também deve ser questionada, né? Talvez porque para nós não é capaz de dar nós não temos capacidade para dar sentido a tudo. Talvez tudo tenha um sentido, mas talvez para nós humanos algumas coisas realmente não fazem sentido e a gente deve tomar cuidado para não se ferir em alguns lugares espirituais densos demais, né? Algumas experiências a gente tem que tirar também a espiritualidade desse lugar que ela é a prova de tudo, né? Nós somos humanos, né? E somos muito sensíveis, né? A Zília fez aqui, peraí. Carioca perguntando, é mais difícil se aprofundar sem uma tradição religiosa? Eu não acho. Eu pessoalmente vejo pessoas sem tradição religiosa com aprofundamentos espirituais muito bons. A vantagem de você não ter uma tradição religiosa é que o teu pensamento é livre, né? O teu sentir é livre, né? A religião como estrutura, né, que ela se tornou, ela enquadra o espírito e diz, é assim, né? Quando você busca livremente, você pode experimentar aquilo que quiser e chegar às seus próprios sentimentos e suas percepções. Então, eu acho que
A gente pode aprofundar em qualquer um dos caminhos. Espiritualidade está expressada no instinto? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? O instinto tem um alinhamento, né? Em algumas tradições a gente vê que o instinto tem um alinhamento com a questão espiritual, né? Como assim, né? Porque o instinto vive no aqui e no agora apenas, né? O instinto não vive ontem, ele não vive amanhã. Então, e o instinto é vivido no corpo, e o corpo também só vive aqui e agora, né? A mente vai para o futuro, a mente vai para o passado, a mente faz uma série de coisas. Então, o alinhamento com o instinto em muitas práticas é, na realidade, um dos caminhos espirituais, né? Isso pode ser bastante diferente do que a maioria das pessoas pode perceber, mas eu entendo, e algumas tradições entendem, que o instinto, ele inclusive pode ser grande impulsionador de práticas espirituais, né? Vai lá. Espiritualidade self-service, se não me engano é o Pondé que fala isso, né? Com algo como pegar apenas aquilo que é bom para si de cada tradição. Olha, eu não vejo um problema se você pegar não só o que é bom, mas pegar também algumas coisas ruins. Eu acho que o Pondé tem uma reflexão interessante com relação a isso, porque entra um pouco nesse soft, né? Tipo assim, eu só entro em relação com isso se isso me satisfaz, né? Tipo assim, reencarnação. A reencarnação é legal, então eu gosto de reencarnação aqui, eu tiro daqui, eu junto com aquele outro, para que a experiência seja, na realidade, prazerosa e você não tenha que lidar com o aspecto negativo de certas coisas. E se a gente for estudar, né, as religiões, né, quando ele fala de espiritualidade self-service, na realidade ele está falando de religiosidade, né? Essa é uma diferença que eu tenho com ele. Porque a espiritualidade é a conexão que o indivíduo faz. Mas quando você pega uma coisa aqui, uma coisa lá, é complicado pelo seguinte, eu tenho refletido isso, que cada religião, na realidade, ela é um sistema de sentido e conexão fechado nela mesma. Que uma determinada, cada povo fez, cada mestre e tal, mas ela é fechada nela mesma. Então, assim, ela mesma cria simbologias, formas de lidar com questões humanas que são complicadas e ela mesma entrega as soluções. Então, se você mistura muito, na realidade você acaba não tendo a solução para o problema que foi criado por aquela lá, né? Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, a questão da culpa, né? Você precisa de perdão. E muitas tradições têm. Elas dizem a culpa e a forma como você pode ser perdoado. Então elas se conectam, né? Se você entra num sistema que não tem a questão da culpa, mas tem a questão do karma, né? O karma é de outro jeito. E para você resolver a questão do karma, não é uma questão de culpa e perdão, né? Então, você ir pegando e agregando, às vezes pode ser muito deletério. Por isso que alguns estudiosos, o Jung fala isso, que o ideal é que você se mantenha atento à sua tradição, e se desenvolva na sua tradição, e estude as outras, entenda, mas que você siga alguma para que você consiga fazer esse jogo, né? Descoberta desse sentido não está relacionada com como cada um elabora suas dores. Alguns conseguem olhar para elas, alguns não conseguem olhar para elas, ficam na espiritualidade soft. Eu acho que pode ser, né? Assim, algumas pessoas passam por coisas que não vão conseguir olhar para essas coisas, né? E pode ser que essas práticas e tal, elas vão ter função em amenizar a dor. E ok,
a gente tem que tentar olhar que cada ferramenta pode ser usada para alguma coisa. Se a gente for pensar no corpo humano, né, tem situações, por exemplo, de dores físicas que você não tem como resolver a dor, né? Você não tem uma reabilitação, você não tem o que fazer com aquela dor do ponto de vista de resolvê-la. E aí você vai usar métodos analgésicos muito fortes, né? Para tirar a dor, uma vez que não tem como resolver o problema, né? Eu acho que no campo da espiritualidade, da psique, isso também existe. Tem certas coisas que a gente não vai conseguir transformar em limonada, e aí o que basta fazer, né? Tipo, vamos tentar inibir de um outro jeito para poder conseguir tocar a vida, né? Djalma, o que acha sobre aqueles que encontram a religião apenas no momento de finitude? Só aprendemos com a dor? Então, essa é uma questão interessante, né? Assim, a gente pode viver a vida, né, inteira sem entrar em contato com a finitude, né? E só realmente entrar em contato com ela no momento final, né? E algumas tradições, inclusive, dizem que é isso mesmo, né? A morte não é algo para ser pensada enquanto se está vivo, né? Eu pessoalmente acho que eu sinto que a vida e a morte tem que estar presente o tempo inteiro, assim como o duro e o macio, a noite, o dia, ou seja, esta reflexão tem que estar presente o tempo inteiro, né? Vale a pena, de tempos em tempos, olhar para a questão da finitude, né? Voltando na história do Buda, o Buda tem uma frase que de todas as meditações da mente, a meditação da morte é a mais importante, né? Porque se a gente for pensar, muito do que a gente faz, né, muito do que o homem cria na ciência, na arte, na religião, é do confronto com a dor e com a perda da morte, né? Então, eu acho que isso tem que estar sempre presente, né? Não deixar para a última hora, porque tentar encontrar sentido, conexão, se arrepender das coisas que foram feitas ou das coisas que não foram feitas na última hora é uma coisa muito complicada. Sônia, algum paciente seu à beira da morte relatou que se arrependia por não ter se dedicado mais intensamente à espiritualização? Eu não me recordo desse modo, né? Eu me recordo de muitas pessoas que se arrependeram de coisas que fizeram, que inclusive queriam pedir perdão para as pessoas, para que causaram mal, e muitas pessoas arrependidas daquilo que deixaram de fazer, né? Se a gente for levar para a dimensão espiritual, é interessante, porque será que aquilo que a gente deixou de fazer não era exatamente onde a gente estaria mais conectado, mais presente, né? É uma pergunta interessante. Mas, assim, na forma de se espiritualizado mais, eu não tenho dificuldade de me recordar alguma questão assim, né? É verdade que a proximidade da morte gera uma crise espiritual, né? Que crise espiritual é essa? É tentar encontrar sentido, conexão, uma narrativa para essa experiência que é completamente absurda, que é a experiência de morrer, né? Como a gente falou no texto inicial, lá do homem pré-histórico. Se você pensar, é uma experiência pro ego, para nossa razão, é impressionante, né? Ela é ao mesmo tempo aterrorizadora e misteriosa. Então, a gente tem que olhar para ela e enfrentar essa crise espiritual. E eu acho que é muito difícil essa crise espiritual. Eu olho com muito cuidado para essa situação quando as pessoas estão nessa crise espiritual próximo do fim da vida,
porque eu pessoalmente não sei como vai ser para mim. Estão perguntando aqui o que seria uma espiritualidade hard. Olha, eu não pensei no que seria a espiritualidade hard, eu pensei na espiritualidade soft. Tá aqui uma ideia para pensar um pouquinho para frente. Sair da zona de conforto é espiritualização? A gente sai da zona de conforto em várias áreas. Eu posso simplesmente sair na zona de conforto do meu intelecto, e isso não é espiritualização. Quando a gente entra em contato com experiências que confrontam as nossas crenças, a nossa rede de sentidos, a nossa rede de conexão, e quebra essa zona de conforto, aí sim é aonde ocorre uma espiritualização mais interessante, porque enquanto eu estou na minha zona de conforto, onde a minha crença, o que eu sinto, tá tudo ok, eu não vou me aprofundar, né? Então, a crise espiritual, onde o sentido se torna, né? E geralmente essa perda de sentido ocorre com eventos como a doença, a morte, né, de alguém, a sua, não sei o quê. Isso gera uma dificuldade de dar sentido à experiência, né? E aí você sai da zona de conforto e a pessoa vai desenvolver uma espiritualização. O Djalma tá sugerindo aqui que o hard é sair do sofá e ir para a prática. Pode ser uma ideia, mas quando eu falo de espiritualidade soft, ela inclui práticas. A questão é que essas práticas focam unicamente no bem-estar, né? Desenvolver bem-estar, ficar bem com as coisas. Meu chefe brigou comigo, eu vou lá, faço alguma coisa, fico bem. Pera lá, seu chefe brigou com você, por quê? Né? Então, o hard, vamos pegar aqui então, já que estamos no hard, o hard é olhar para isso. Por que o chefe brigou com você? Porque você é incompetente? Porque você é uma vítima? Por quê? Né? E vamos tentar entender e vamos tentar resolver e vamos dar um sentido para isso. Afinal de contas, o que eu estou fazendo no meu trabalho? Né? Então, acho que o hard tem uma coisa de não tentar só amenizar o que a gente está sofrendo, mas olhar para a questão e tentar resolver. Mas isso vai ser um texto que eu vou ter que ficar provocado aqui e pensar o que é espiritualidade hard. Deixa eu ver se eu deixo escapar. Acho que é isso, hein, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa noite, né? O Espiritualizando vai voltar daqui 15 dias, eu divulgo em breve. Uma das próximas discussões será, afinal de contas, o que é meditação. Beijo para vocês. Valeu, vou tentar salvar isso aqui no IGTV e no YouTube para quem quiser assistir depois. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.